Pode seguir. Bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a aula em outro horário. Hoje é a parte 2 da aula, né, sobre LGBTQIA+. E é uma aula meio que para a gente dar continuidade na parte 1, né, que ficou muitas dúvidas, tinha até um caso para a gente analisar, não deu tempo. Então, hoje, essa continuidade ali para a gente falar um pouco mais, esclarecer as dúvidas, falar os manejos, como manejar o paciente, né, LGBTQIAP+. E acho que também vai ser importante te relembrar um pouco, né, porque acho que faz um tempo já, e aí é importante a gente relembrar esse conteúdo um pouco para as pessoas que estão aqui, que às vezes não conseguiram assistir a primeira aula, saber mais ou menos o assunto e conseguir ali formular uma dúvida. Então, eu vou compartilhar aqui de novo os slides. Deixa eu ver aqui. Aparecendo? Tá aparecendo, aham. Aqui. Então, vamos lá. Né? Eu vou passar um pouco aqui para frente, né? Porque essa parte a gente já falou, mas recapitulando um pouco, né? O que é cada ponto ali importante, né? Primeiro ali, o que é a identidade de gênero, né? A identidade de gênero é ali a identificação, é como a pessoa se vê. Então, ali é o cérebro da pessoa, é como ela vê a própria identidade dela, como ela se expressa para o mundo, como ela vê a si mesma. Então, a pessoa transgênero é uma pessoa que não se identifica com o gênero de nascimento dela. Então, um homem ou uma mulher ali que nasceu, né, nesse sexo biológico ali, não se identifica e faz a redesignação sexual para o gênero ali que se identifica. Então, uma mulher não se identifica com esse gênero feminino e pode fazer a redesignação para o gênero masculino, e um homem que não se identifica vai fazer a redesignação ali para o gênero feminino. Pessoa cisgênero é quem se identifica com o gênero de nascença, então a pessoa nasce homem ou mulher, se identifica com isso, se sente bem ali com esse gênero, acredita que está ali se identifica com o corpo, com tudo. E a pessoa não binária é uma pessoa que não se identifica nem com o gênero feminino e nem com o masculino. Essa pessoa ali, ela vai trabalhar ali para se identificar ali, se ela vai usar ali roupas e acessórios ali neutros ou entre os dois gêneros, como que ela vai expressar essa identidade de gênero dela. Questão de orientação sexual. Orientação sexual e afetiva é por quem você se apaixona, por quem você sente atração sexual. Então, não só sexual, mas também afetiva. Então, heterossexual, a pessoa que sente ali atração afetiva e sexual pelo sexo oposto. Homossexual, quem sente atração pelo mesmo sexo. Então, gays, lésbicas. Bissexual, quem sente atração pelos dois gêneros, então por homem e por mulher. Assexual é quem sente ali, não costuma sentir atração sexual, ou uma atração sexual limitada, ou uma atração sexual, ou atração afetiva.
Então, só de carinho, a sexualidade, ela não tem ali necessariamente uma atração sexual, ou tem ali, dependendo muito do caso. E pansexual, foi uma dúvida que teve muito na primeira aula, que é a pessoa que ela se atrai ali por, independente do gênero. Então, não importa se é uma pessoa heterossexual, homossexual, bissexual, é uma pessoa transgênero, cisgênero, não binária, ela não vê ali o gênero por qual ela está se atraindo, a orientação sexual pelo qual está se atraindo. Se atrai ali pela pessoa que ela conheceu. Então, todos os gêneros, todas as identidades de gênero. E ali tem o sexo biológico, né, que são ali macho, fêmea, intersexo. Intersexo é aquela pessoa diferente de uma pessoa transgênero. A pessoa intersexo, ela nasce com uma diferença ou uma variação sexual. Então, é o que antes as pessoas falavam muito ali de ser uma pessoa hermafrodita. Esse termo hoje ele já não é mais usado. Então, uma pessoa intersexo, ela vai nascer, às vezes, ali com os dois genitais, tanto masculino e feminino, pode nascer ali também com alterações hormonais, não produzir os hormônios que dão características femininas ou masculinas, ou nascer ali, um homem pode nascer ali com o aparelho reprodutivo ali feminino, mas não vai ser funcional. Então, uma pessoa intersexo, ela nasce com essas características, com essas diferenças, com essas variações ali nos cromossomos, nos hormônios, tá bom? E a expressão de gênero, que é como a pessoa se olha ali socialmente, como a pessoa se expressa ali, que é a mulher, o homem, a mulher que se veste ali de uma forma feminina, o homem que se veste ali de uma forma dita como masculina, andrógenos são pessoas não binárias, drag queens, que são personagens ali, tem uma expressão de gênero, então, por exemplo, a Glória Groove, a Pablo Vittar, elas têm ali também essa parte de expressão de gênero, que expressam esse gênero mais feminino. Então, isso basicamente é um resumo das aulas, né, da última aula. Aqui tem ali especificando cada um. A gente entra um pouco nisso, ou da primeira parte vocês já tem alguma dúvida ali daquilo que eu expliquei? Acho que não, Fer, tá bem explicadinho. Uhum. O que a gente pode fazer, talvez, você passa ali, ó, só falando, ó, ela é lésbica, bissexual, enfim, e aí, se a pessoa tiver uma dúvida, ela levanta aí a dúvida para a gente só focar realmente no que, Uhum. no que precisa. Tá bom. Então, vamos agora em cada letra aqui da sigla. L de lésbica, né? Então, um pouco para quem quiser ler. G de gay. B, bissexual. T, pessoa transgênero, transexual, travesti. Aqui, né, T de travesti. Q de queer. Então, o termo queer, aqui ele é um guarda-chuva ali político que é pessoas ali que questionam nessa normativa de gênero e sexualidade. Queer vem de question, questionando. Então, que pode incluir ali pessoas que rejeitam esse rótulo fixo. Então, às vezes, essa pessoa ela não quer se identificar como lésbica, como gay. É uma pessoa que ela vive de forma fluida. Então, é uma pessoa queer. Tanto que aqui tem todas, aqui é a bandeira queer, tem todas as cores ali das outras bandeiras. Intersexo, adiassexual, e aqui na sexualidade tem o espectro. Então, tem o assexual estrito, ali, que é a pessoa que ela não sente atração sexual por nenhuma pessoa, nem atração
sexual nem atração afetiva, mas pode ter ali, nesse espectro da sexualidade, tem suas variações. Então, tem a pessoa demissexual, que é uma pessoa que sente ali a atração após um vínculo emocional. Essa pessoa precisa conhecer a outra, ter uma conexão ali emocional para aí ela conseguir se relacionar, ter uma relação sexual com a pessoa. Então, não é uma pessoa que vai esperar o momento certo. Não, é uma pessoa ou que está se guardando para a pessoa certa. Não, é uma pessoa que ela precisa criar essa conexão antes de acontecer qualquer coisa. Pessoa sexual, que é a área cinza da sexualidade, ela sente ali uma atração sexual muito raramente, sobre uma circunstância muito específica. Então, é uma pessoa ali que ela pode acordar um dia ali, querendo transar com alguém, isso pode ser ali um evento naquele dia, no dia seguinte ela já não vai mais sentir essa atração sexual. Isso acontece ali raramente, e pode ser uma coisa que vai acontecer uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses. Cada pessoa ali vai ter esse período, esse tempo. Aqui, né, a pessoa romântica, os românticos e os aromânticos. Romântico é aquela pessoa ali que ela vai querer uma relação afetiva. Então, ela vai querer se relacionar com alguém afetivamente. Ou, então, tem o heteroafetivo, a pessoa que vai querer se relacionar com a outra pessoa do sexo oposto de maneira somente afetiva. Então, tem carinhos, tem beijos, tem afeto, carícias, mas não tem a parte sexual. Homorromântico, alguém que quer se relacionar romanticamente com alguém do mesmo sexo, então, homoafetivo. Biafetivo, que vai se relacionar afetivamente com pessoas ali de ambos os sexos. E panafetivo, que é uma pessoa que vai querer se relacionar afetivamente com uma pessoa ali independente do gênero dela. Então, aqui o pansexual, de pansexual. E aqui tem o mais, ali nesse sinalzinho de mais, inclui outras identidades e orientações que não estão nomeadas na sigla principal ali, que é gênero fluido, pessoas não binárias, pessoas bigênero, trigênero, enfim, tem muita coisa ali que está incluído nesse mais. Né? E aqui tem como trabalhar, né, as principais formas, mas depois a gente vai nisso. Então, assim, alguém tem alguma dúvida sobre ali as siglas, sobre aprofundar mais sobre essas orientações sexuais e identidades de gênero? Ô, Fernanda, essa sigla aí do se interessar pela outra só romanticamente, né, sem ter vida sexual. Uhum. Eu acho que isso aí está muito atual na vibe do pessoal que não se vê de forma online. Eu acho que está nessa aí, porque ultimamente aparece muita gente interessada e fica só nessa, né? No romantismo, nas mensagens, mas fica só nisso. Então, eu acho que essa aí está entrando nesse caminho. Então, isso gera muita dúvida, assim, do que é a sexualidade. Porque a sexualidade, assim, né, mundialmente, não é uma comunidade muito cheia de pessoas, é mais ou menos 4% assim, da população que é assexual. Então, assim, tem muita gente, mas quando você vai ver assim, estatisticamente, é uma minoria. E o que é a sexualidade? É uma pessoa que ela não sente ali atração sexual ou afetiva. Então, para ficar aqui mais claro para todo mundo, falar mais da sexualidade ali restrita, de uma pessoa que ela não sente atração sexual ou romântica. É a pessoa que ela já nasceu assim. Então, todas essas
siglas, alguém já nasceu assim. E a sexualidade, ela tá ligada ali à pessoa que ela não sente essa atração sexual e afetiva por ninguém. Então, ela vai ver um homem ou uma mulher e ela não vai sentir nada. Ela não vai se imaginar num relacionamento com aquela pessoa. Ela não vai sentir nenhum afeto, não vai ter aquele crush. Então, todo mundo ali, quando você vai crescendo, você vai vendo ali na novela, no filme, às vezes até na sua vida, alguém que você se interessa ali, que você cria aquela paixão platônica, que você cria ali algum romance na sua cabeça. A pessoa sexual, não. Ela não vai criar essa paixão platônica, ela não vai criar esse interesse, ela não vai desenvolver nenhum tipo de sentimento ali pelaquela pessoa. Então, a sexualidade, e a pessoa ela demora para perceber isso, né? Hoje tem muitos grupos na internet, com a internet as pessoas vão pesquisando, mas a sexualidade ela é muito recente. Então, até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, era muito difícil, não se falava sobre isso. Então, a pessoa ela é adolescente, ela vai vendo os amigos falando de sexo, falando de beijar, falando de se relacionar, tem interesses, e ela não sente nada disso. Ela não sente essa vontade, ela não sente esse desejo, né? Então, quando você vai pesquisar sobre isso, tem alguns documentários, é muito pouca ainda esse assunto hoje em dia, ainda é muito pouco material, mas as pessoas falam ali, elas veem os amigos, colegas, falando que sente aquela vontade, que sente aquele fogo, que sente aquelas coisas, e a pessoa não sente absolutamente nada. E aí Tem a ver com o sentir, né? Tem a ver com o sentir, né? A pessoa tem que sentir, tipo, eu sinto atração sexual pela pessoa. Não, não sinto. Eu sinto amor, chamego, quero ficar perto, quero abraçar, tenho um romantismo por ela, mas sexo na cabeça da pessoa não rola, é isso? Isso, mas tem pessoas que nem essa vontade de chamego, Cícera, tem. Hum. Tem pessoas que não sentem absolutamente nada. É um aspecto, né? Então, tem a gente aqui que somos sexuais, a gente sente amor, a gente sente desejo, e aí vai andando nesse espectro e vai, às vezes, não sentindo tanto, sentindo um pouco menos, sente mais desejo, sente menos romance, enfim. É fluido, né? Exato, é uma variação ali de pessoa para pessoa. Mas, assim, se a gente for falar do restrito mesmo, do assexual restrito, ele não vai sentir nem a sexualidade ali e nem o afetivo. Então, não vai querer nem ter a relação sexual com alguém e nem vai querer ter o chamego, o romance. Vai querer ter nada, absolutamente ninguém. Então, é a pessoa que, até ela entender isso, ela vai ali entrar em relacionamentos, ela vai tentar ter relações sexuais com as pessoas, ela vai tentar ali ter vai se forçar a ter isso, experimentar com todo mundo, até chegar ao ponto ali que ela percebe que ela não sente nada. Então, eu assisti alguns documentários, que depois eu vou passar para vocês, são os únicos em português que eu achei, tem alguns em inglês também, mas em português eu só achei 2. E as pessoas dizem exatamente isso, assim, que elas não sentem ali nenhuma vontade sexual, elas sentem nojo, elas sentem uma repulsa, elas não conseguem ali imaginar alguém beijando, alguém tocando, e não tem nada a ver com o histórico de abuso sexual. Então, tem pessoas ali talvez nunca tenham passado, nunca passou por um abuso sexual por nada. A pessoa, ela simplesmente, ela não consegue sentir essa vontade mesmo, sentir a vontade com alguém. Então, são pessoas que tiveram relações sexuais com homens, com mulheres, com pessoas de outro gênero, que assim, experimentaram de tudo e que não sentiram nada. Então, e até a pessoa se aceitar é um processo muito difícil. Tem pessoas que têm uma dificuldade de se aceitar, porque a gente vive numa sociedade heteronormativa, a gente vive numa sociedade sexual, que por mais que o sexo ainda tenha um tabu,
mas que sexo faz parte ali de da vida de todos, até em religiões mais conservadoras, o sexo faz parte, mesmo que seja questão de reprodução, mas o sexo está ali. Então, tem muitas pessoas que não conhecem, não vão se entendendo, e vão estando ali num relacionamento, principalmente pessoas mais velhas, que às vezes estão casadas há anos, que nunca sentiram a satisfação sexual e que não sabem o porquê. Sentiram aquele desejo sexual e não sabem por quê. E às vezes é por conta disso, porque é uma pessoa ali, às vezes, assexual, não sente essa vontade, não tem esse desejo. Então, tem muita gente que casou, que teve filhos, e que depois que se separa ali, que a pessoa começa a entender o que é a sexualidade, começa a pesquisar mais. Então, a sexualidade, ela não está ligada a um abuso, a um trauma de abuso sexual, a deficiência hormonal. Às vezes a pessoa está saudável, ela não sofreu nenhum tipo de violência sexual, mas ela não tem ali vontade de ter uma relação sexual. Então, tem um documentário que até uma moça fala que a mãe dela, né, quando ela foi contar para a mãe dela sobre ser assexual, a mãe dela pegou e falou assim, não, deve ter alguma coisa, no médico, vamos fazer uma cirurgia, você não está bem com a sua autoestima, vamos para a academia, tentando ali encontrar alguma coisa de resolver. Como assim você não tem vontade, né, de fazer sexo? Como que vai ser com o seu namorado? Ela falou assim, não tenho vontade. Então, ela fala que a autoestima dela é mais alta, ela não tendo relação sexual. Quando ela se forçava ali, quando ela tinha relação sexual, a autoestima dela era baixa. O que aumentou a autoestima dela foi não ter ali relação sexual. E no documentário ela fala ali que ela tem um namorado, porque é isso, a pessoa, ela não ter um desejo sexual não impede ela de ter um relacionamento, porque às vezes ela não vai ter esse desejo sexual, mas ela ainda vai ter esse desejo de ter um carinho, de ter uma afetividade, de ter um chamego, de ter um acompanhamento. Então, ela tinha ali um relacionamento. E pessoas assexuais sofrem muito. Primeiro, a questão de entender o que está acontecendo, porque que ela sente é tão diferente, né? Ver todo mundo falando ali das primeiras experiências, ela não sentia essa vontade. E segundo, ali de encontrar pessoas que sentem a mesma coisa, de entender como ela se encaixa ali, se é uma pessoa restrita, se é uma pessoa romântica, que quer ter uma afetividade com alguém, encontrar pessoas assim também, porque muitas vezes a pessoa vai conhecer alguém e ela vai falar que ela não sente desejo sexual e só vai rir da cara dela, vai ali, como assim? Isso não é possível. Então, a sexualidade, ela é muito ainda ali, é um tema que não é falado, é muito desconhecido. E muitas pessoas ali falam, inclusive, que, tipo, se eu fosse, e não falam para a família, não falam para amigos do trabalho, porque vai sofrer muito preconceito, essas pessoas até falam, se eu fosse lésbica, se eu fosse gay, as pessoas iam entender melhor do que se eu contar que eu sou assexual. Então, assim, mesmo uma pessoa gay ou lésbica que sofre muito preconceito, se a gente for comparar com uma pessoa sexual, a sexual ela sofre ainda mais. Porque quem é gay e lésbica ainda teria ali uma aceitação, ainda seria mais fácil de entender, porque tem esse desejo sexual. Enquanto a pessoa sexual ela não tem. Então, é algo muito difícil para as outras pessoas entenderem, para se explicar. E é alguém que a pessoa ela nasce assim e ela é assim a vida inteira. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? A Paula perguntou aqui no chat. Essa assexualidade também pode estar ligada à religião, já que não tem essa vontade de ter a relação sexual e aí se tornar padre ou freira? Então, não necessariamente.
Não. A pessoa, quando ela decide ali se tornar padre ou freira, ela ainda pode ter a questão sexual dela, porque a gente vê ali em algumas religiões, alguns líderes religiosos, alguns padres, que eles cometem ali abusos, então tem esse desejo, mas a pessoa, quando ela vai ali se tornar padre ou freira, ela abre mão dessa sexualidade. É uma pessoa ali que, por um propósito maior, entra no celibatário. Então, ali vai ter o desejo, vai ter tudo, mas essa pessoa vai abrir mão disso para seguir ali a vida religiosa. A pessoa que ela é assexual, não, ela não tem essa questão dela abrir mão do desejo. Ela não tem esse desejo. Então, uma pessoa que entra ali, né, para ser padre, freira, tem todo um processo ali para seguir isso. Então, na Igreja Católica, a pessoa tem estudos, tem até saber se aquilo ali é o objetivo, é o propósito realmente. Pode falar, Gabi. Pois eu ia até falar, né, que essa questão de religião é um outro ponto, né, um outro tópico, porque se está ligado à questão de religião, a gente acaba deixando o desejo de lado, né? Então, Exato. não é que a pessoa ela não tem desejo, ou que um padre ou uma freira às vezes não tem desejo, mas ela acaba sacrificando por algo que ela acredita, né? Então, é diferente mesmo. Exato. A pessoa abre mão ali conscientemente do que ela deseja para seguir aquela vida. Tanto que é sobre renúncia, né? Então, não seria uma Exatamente. renúncia se ela não tivesse esse desejo. Quando a pessoa se torna padre, quando ela se torna freira, ela renuncia aos desejos da carne. Ou seja, existe um desejo ali para se renunciar. Senão seria muito fácil. Não seria um sacrifício como de fato é. Exato. Para você fazer isso, você tem ali que se sacrificar, abrir mão de algo para estar ali. A pessoa sexual, não. Ela não tem esse desejo. Então, não tem ali um sacrifício, ela não está abrindo mão de nada. Fê, eu acho que a gente já pode ir, né? O pessoal já tirou algumas dúvidas. A gente pode ir para aquele estudo de caso, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil se a gente for para a prática e também pelo nosso tempo que já está indo, né? Já está se esgotando. Sim. Então, aqui o estudo de caso, né? Uma pessoa trans no trabalho, né? Então, Marcela, 32 anos, mulher trans, começou a transição de gênero social há cerca de 1 ano e meio. Recentemente foi promovida em seu emprego, mas relata que colegas evitam usar seu nome social, que é um nome que ela escolheu, e fazem piadas veladas sobre sua aparência. Apesar de competente, sente que está sendo constantemente colocada à prova. Então, na sessão, ela diz: tenho que ser 2 vezes melhor para ter metade do respeito. Às vezes, penso se vale a pena continuar tentando ser quem eu sou nesse lugar. Então, aqui a gente vê uma paciente que ela está ali no trabalho, ela trabalha ali no ambiente, né, e ela começou a passar ali pela redesignação sexual. E ela está ali nesse processo, e no meio disso ela mudou o nome dela, né, mudou o nome morto, que foi o nome dado a ela quando nasceu, não tem mais, e agora ela se identifica com um outro nome. E nesse ambiente, os colegas de trabalho não tratam ela pelo nome que ela escolheu. Usam um nome antigo, às vezes usam o pronome masculino, em vez de chamar de ela, chamam de ele, fazem ali piadas. Então, mesmo sendo uma pessoa competente e que foi promovida, se sente ali colocada à prova. Então, como é ali que vocês acham que a gente trabalha esse caso? Alguém quer falar alguma coisa? Como poderia trabalhar? O que vocês acham que dá para fazer? Eu acho que nessa empresa precisa de uma psicoeducação, sabe, sobre esse assunto. Para
assim, para essa população aí desse ambiente, sei lá, entender. Talvez eles não seja só preconceito, sabe? Seja também falta de conhecimento mesmo, sabe? Falta de cultura, que ainda não é muito forte, a cultura de você respeitar o outro. E eu penso que aí já poderia ter uma psicoeducação na empresa sobre isso. Mas Inicialmente, aí, Cícera, tu tá olhando com olhar de psicóloga organizacional. e tu quer olhar para onde? Para a pessoa, é? É, chegou essa pessoa aqui, ó, chegou Marcela no teu consultório. Você não vai poder ir até a empresa dela psicoeducar o pessoal. Não, eu tinha ouvido que foi na empresa. Eu entendi errado. Eu Não, tinha ela ouvido. está na empresa, mas ela é tua paciente. O que que você faz com essa paciente aqui? O paciente chegou com a queixa, né? Que na empresa dela Isso. ela está Exato, sendo tratada dessa forma. isso. Ah, quero E aí, o aprender que que também você mais. faz? Para paciente, óbvio que a gente pode até tentar ali sugerir para ela falar com o RH, para ver se rola essa palestra, essa psicoeducação, mas assim, para De paciente, cara, chega essa mulher, o que que tu faz com ela? a primeira coisa é eu acolher, né? Acolher ela, os sentimentos, o sofrimento, sabe? E como psicólogo, eu preciso estudar sobre esse assunto até para lidar melhor com a situação, né? Porque você às vezes não atende mal por não conhecer, não saber lidar com o tipo de paciente. Eu penso que é uma Uhum, primeira coisa, mas eu quero aprender mais, né, com a Fernanda para saber lidar melhor. uhum, sim. Mas, Cissa, você deu boas dicas aí. Que mais? Sim. Quem mais quer Bora, pessoal. falar O alguma pessoal coisa? fica com a câmera fechada, não sei por quê. Ah, A- já até abriu. Se a Já Marcela até abriu. chega no consultório de vocês, o que vocês fariam? A Cicera já falou que acolheria. Ok, vocês acolheriam. O que mais dá para fazer com essa paciente aqui? Ela está com uma queixa que é real, ela não está distorcendo. Né? A gente está vendo Exato. que de fato está acontecendo ali e ela está se sentindo desrespeitada. O que, que a gente faz diante de uma queixa real? Vamos aí, gente, fala sem medo de errar, porque quando erra aí a gente aprende o certo. A Fernanda vai falar o que é certo, aí a gente aprende. Exatamente. Acolher, escutar, ver como ela se sente em relação a essas piadas, eu acho. Não sei, assim, como ela lida com isso, quais são as estratégias que ela tem de enfrentamento em relação a isso. Tô, assim, pensando, não sei se tá certo. Uhum, sim. A Ed também falou ali as possibilidades, o posicionamento, né? Bem, mais Alguém alguma quer... coisa, minha gente? Eu acho que vai ser só isso, viu, Fê? E você, Camila? Eu concordo com as meninas. Primeiro, obviamente, acolher, validar essa experiência que ela está passando, mostrar que realmente faz sentido ela estar se sentindo dessa forma, porque, né, é um desrespeito com a identidade dela, certo? Então, é um desrespeito sobre quem ela é. E aí, você começaria a investigação, entendeu? Como que ela sente, o que que significa para ela está sofrendo essas piadas, está sofrendo esse desrespeito, como que ela entende isso, como que isso perpassa para ela, né? Então, aplicaria ali uma seta descendente para entender o que está associado, se tem alguma crença associada a isso. E como é um problema real, a gente teria que pautar ali em soluções reais. Então, além de entender se existe alguma distorção, se existe uma crença associada, também pensar em estratégias, né? O que ela poderia fazer para tentar aliviar um pouco, que aí é o que a Cícera falou, né? De talvez ela comunicar para o RH o que está acontecendo, porque o RH está ali para isso, né? Não é só para a gente, para pegar e aplicar multa no nosso salário, não, né? Ele está ali também para ajudar nas relações humanas. Então, conversar com uma pessoa do RH, com o chefe, ver pessoas que apoiam ela, ver se tem essa possibilidade de talvez psicoeducar esse pessoal, enfim, ver as possibilidades ali dentro do cenário dela.
Uhum. Mas, obviamente, fortalecendo ela, porque por mais que existam coisas que a gente possa fazer, a gente entende que, infelizmente, isso é uma coisa que vai se repetindo ao longo da vida dela. A gente tem vários casos, né, inclusive na mídia, onde isso ocorre. Então, vai ter que fortalecer essa paciente para que ela entenda que isso vai, infelizmente, acontecer, mas que isso não define ela. Oi, Fala. Paula vai querer falar. Eu acho que também tem, como ela falou, sobre aparência, também a autoestima também baixa, né? Porque ela tá sempre escutando ali. E é um ambiente hostil para ela, para ir assim, como é que ele pode lidar com esse ambiente hostil dentro da empresa e fazer com que ela esteja como uma pessoa que ela e com uma pessoa que ela é capaz, que ela é competente, né, também. E também assim utilizar também um pouquinho da técnica da autocompaixão, porque para ela se ver também, ela trabalhar também a autoestima dela, como é que ela, quando ela se sente bem ou mal, enfim. Sim, sim. Tudo isso mesmo aí que todo mundo falou, a gente vai trabalhar exatamente isso. Então, o primeiro passo é esse, é acolher, é escutar essa pessoa sem críticas e sem julgamentos. Então, esse é o primeiro passo. E saber ali realmente que aqui não tem uma distorção. Então, a gente não vai perguntar, mas que evidências? O que leva você a pensar isso? Porque aqui a pessoa tem evidências, muitas evidências que isso está acontecendo. Então, a gente vai trabalhar ali para acolher, a pessoa entender, falar que é difícil mesmo, né? E principalmente ali fortalecer ela para lidar com essas situações, mas também para lidar com a vulnerabilidade. Porque pessoas trans, elas têm ali uma vulnerabilidade, uma fragilidade muito grande, porque elas vivem esse preconceito, essa transfobia em todos os ambientes, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é um dos países ali mais transfóbicos, tem muito preconceito. E em qualquer lugar que a pessoa vai ali, às vezes, no mercado, fazer uma compra, ela já é olhada de uma forma ali preconceituosa. Então, é uma pessoa que ela está ali mantendo a cabeça em pé há muito tempo, se sobrecarregando muito, e vai chegar um momento ali que ela fica ali cansada, que ela fica vulnerável. E na terapia a gente tem que acolher isso também, entender e deixar a pessoa ser vulnerável naquele ambiente, porque é difícil. Então, então nesse caso aqui, a gente vai trabalhar para acolher, para escutar, trabalhar ali a questão de autoestima, como a Camila falou, como ela se vê, o que ela pensa de tudo isso, usar a seta descendente e pensar principalmente em estratégias práticas ali. Então, o que ela pode fazer nesse caso, né? Ela vai ali conversar com o RH, pensar em estratégias ali, falar com pessoas, com chefe, ter ali colegas de trabalho, porque no ambiente ali vai ter uma grande maioria que vai realmente, infelizmente, ser transfóbica, mas tem outras pessoas ali que não vai ser. Então, lidar com isso. Muitas vezes também a pessoa aprender a se defender, a lidar com isso também, ter um posicionamento. Ali também a gente vai trabalhar com ela, como que ela pode lidar com isso em questão de processos, de tudo, a pessoa se conscientizar também sobre os direitos. E a pessoa trans, ela tem direitos, ela pode ali, se a empresa não tomar medidas, ela pode ali abrir um processo, pode fazer algo nessa situação, porque a empresa está permitindo aquilo. Então, e a gente vai trabalhar tudo isso, e é muito desgastante para a pessoa trabalhar todo esse processo, porque, gente, é uma luta contínua ali que a pessoa vive, e que muitas vezes não tem ali um bom resultado. Então, às vezes, eu trabalho com uma paciente trans que ela já passou por situações muito difíceis, que ela chamou a polícia, que ela foi atrás dos direitos dela, e muitas vezes não tem ali uma solução, mas que a pessoa continua ali lutando. Então, a gente também vai trabalhar com essa pessoa essa questão da frustração,
que às vezes muitas vezes ela vai atrás dos direitos dela, mas que nem sempre também aquilo vai resolver algo. Nem sempre vai para frente muitas coisas. Então, e trabalhar essa questão de autocompaixão, da pessoa ter ali também uma rede de apoio, e isso é muito difícil também, porque dentro mesmo da comunidade trans ali, tem muitos conflitos, tem muita competição. Pessoas LGBTQIA+, são muito solitárias também. Então, é algo que a gente trabalha nisso também, de ser aquele apoio do paciente, mas também de incentivar a pessoa a procurar outro apoio, outra rede de apoio, pessoas ali que gostam dela. Então, nesse ponto, a gente vai trabalhar isso aqui com ela, essas questões. Então, é um trabalho ali desse fortalecimento mesmo emocional, mas também que é isso, acolher também a pessoa quando ela está. Exato, muito propensas ali a deprimir. Uhum. Eu achei interessante essa parte, né, sobre falar que nem sempre vai ajudar, porque é algo cultural nosso, e aí dá para a gente trabalhar a questão da aceitação, né? Entender Exato. que a gente vai tentar, você tá ali como psicóloga para ajudá-la, tem a rede de apoio, né? Ou se não tiver, tentar fomentar essa rede de apoio, mas que ainda assim vai acontecer, e aí a gente tenta lidar da melhor forma que pode, mas sabendo que nem tudo está no nosso controle. Exatamente. Exato. E pessoas trans, assim, elas ficam muito em alerta ali em qualquer ambiente que elas estão, porque ali à espera de sofrer qualquer preconceito, de sofrer qualquer coisa. Então, tem essa paciente que ela estava na França, um desses, e lá a situação era totalmente diferente. Ela sofria ali alguns preconceitos de alguns homens, enfim, mas não era nem um pouco comparado ao que é no Brasil. Ela saía ali na rua, via ali, as pessoas olhavam para ela, porque ela é alta, ela é bonita, tudo, e ela já achava que era porque alguém estava vendo ali que ela era travesti, e ela já ali ficava toda alerta. No fim, a pessoa sorria para ela, tratava ela muito bem. Então, é uma pessoa que, por passar por tanta violência durante a vida inteira, isso afeta ali total o desenvolvimento da pessoa, como que ela vai estar nos ambientes, sempre vai ficar muito alerta, sempre vai esperar o pior. E, infelizmente, dependendo do ambiente que ela está, vai acontecer realmente esse tipo de preconceito. Então, aqui a gente trabalha também nisso, que tem ali uma distorção em alguns momentos, mas que em muitos casos essa também é a realidade. E como lidar com isso, que momentos vale a pena ali realmente lutar pelos seus direitos e que momentos também acaba a pessoa tendo que deixar para lá e ou sair fora e ir para outro ambiente, porque não compensa. Ele tem uma violência. E dependendo se a pessoa for lutar com aquilo, às vezes ela vai também, pode acabar morta. Então, é algo muito complexo e principalmente essa questão profissional também. Pessoas trans, elas costumam ali ser muito mal vistas, ser marginalizadas. Então, muitas acabam, infelizmente, recorrendo ali à prostituição por falta de oportunidade. E vem ali mudando, muitas vêm estudando, mudando de vida, mas ainda tem um grande caso de pessoas trans ali na prostituição. Então, questão de preconceito, de famílias, muito poucas as famílias que aceitam. Então, são vários sofrimentos ali que você trabalha nesse quesito. Mas, né, resumindo, nesse caso aqui é isso, você vai trabalhar o acolhimento, você vai trabalhar ali para a pessoa estratégias de enfrentamento, como ela lidar com aquela situação, como ela recorrer ali aos direitos dela, procurar o RH para ter uma palestra, ambiente, procurar o chefe, e como ela lidar com aquilo emocionalmente também. Então, saber os momentos ali que talvez seja importante ela respondê-lo, se posicionar, que momentos também ela pode acabar ali
deixando aquilo de lado. E ela, por mais que seja difícil, trabalhar com ela essa separação do ambiente de trabalho e da vida dela. Então, quando ela sai do trabalho, o que ela pode fazer ali naquele momento da vida dela? Como que ela pode se distanciar disso? E ela ter ali afetos, relações ali naquele ambiente que possam ser ali também uma rede de apoio, com quem ela possa ter mais contato também para não ser esse ambiente tão complexo. E se nada disso também funcionar, e se for um negócio que está ali passando do limite, também trabalhar com a pessoa que, tipo, às vezes, a melhor opção talvez seja sair também dessa empresa e procurar outro ambiente que tenha uma política ali de inclusão, que aceite, que respeite. Empresas ali trabalhem com isso. Alguma dúvida? Maravilha, minha gente. Então, todo mundo está apto agora para trabalhar com essa população, né? Se chegar uma pessoa LGBTQIA e sei lá mais o que mais, vocês vão conseguir. E você, Ai, Cícera, você estava com dúvida ali na sexualidade, você até pensou se você era também. E aí? Já pode contar para nós? Ah, segredo aqui é sigilo total. Então, mas já descobriu, Cícera? Você já descobriu? Não, eu acho, a minha dúvida era, a gente pode aprender a ser assexual? Não, né? Tem que ter sido sempre. Não. Não, então eu acho que é o mercado mesmo que não tá bom. Aí eu não Eu tô acho que é tendo interesse. desilusão amorosa. Na verdade, eu acho que é uma escolha compensatória do seu esquema como fuga, sabe? Queria dizer nada, não, É o mas mercado puramente. que não tá bom, minha gente. Olha, eu não desisti do amor, agora é o povo que desistiu, entendeu? Desistiram do amor que eu tenho para oferecer. O povo só quer um amor ruim, eu quero um amor bom. Então eu tô bem. A Paula levantou a mão. Pode falar, Paula. Eu acho que pronta a gente nunca tá, né? Assim, para atender esse tipo de público. Mas assim, com a supervisão, com o estudo, com a gente se dedicando para entender um pouquinho mais, a gente pode ir construir um caminho com essas pessoas, né? E assim, a gente nunca vai saber o que é que ele vai trazer, né? Mesmo que essa pessoa seja trans, cisgênero, não binário, o que for. É você trabalhando no dia a dia, você não vai estar 100% pronto para atender uma pessoa assim ou não, né? E assim, é o dia a dia que a gente vai construindo um saber. Eu penso assim. Sim. Sim. E também a gente vê os nossos próprios limites. Assim. Se você percebe que nós psicólogos, a gente acha ali que a gente tem que atender tudo, todos os casos, então o que aparecer você vai atender. E não, gente, é importante você ver também o que é, se você consegue atender aquele caso, se você tem um tempo para aprender, se você tem ali a disponibilidade, se aquilo não bate ali de encontro com os seus valores, também isso é muito importante, que a pessoa está ali porque ela está precisando de ajuda, e se você tem ali valores diferentes, isso vai entrar em choque ali. Então, é importante também você se analisar se você se você não está pronto só ali teoricamente, mas se você está pronto ali profissionalmente, pessoalmente para lidar com essa demanda. Se você consegue ali fazer isso, está tudo bem se não conseguir. A gente também tem que ter os nossos limites ali, entender até que ponto a gente pode ir para não prejudicar a outra pessoa. A pessoa está ali para buscar ajuda. Se a gente não é o mais capacitado para ajudar naquele momento, passar para alguém que já trabalha, que já conhece. Ô, Então, Fernanda, se questionar sobre os seus preconceitos, né? Porque nós somos exato. carregados de preconceitos, né? Que a vida Sim. fez questão de empurrar. E aí é bom que a gente trabalhe os preconceitos nossos primeiro, para poder tentar atender algum público. E em relação a isso também tem o pessoal das religiões, né? Que eu já escutei alguns relatos sobre o pessoal querer impor a religião a algum paciente e ainda colocando isso, siga Deus, né? Falta de Deus, tal. Exato. Você seguir a Deus, pode ser que isso aí passe. Assim, aí colocar essas coisinhas pequenas assim, cara, vai assim, refazer, né?
recriar a dor da pessoa e o preconceito vai crescer mais ainda no paciente. Então, Exatamente. se autotrabalhar sobre isso, sabe? A sua aceitação quanto a isso. Eu aceito, porque às vezes dizer é uma coisa, aceitar é outra. Tipo assim, se fosse seu filho, como é que você agiria? A primeira pessoa que você tem que pensar é, como é que eu agiria se fosse meu filho? Aí, se você tiver uma resposta positiva do tipo, eu iria trabalhar ou coisa do tipo, de um jeito afetivo, aceitação e tudo mais, pronto, começa a pensar em trabalhar outra pessoa, porque é muito bom ver o do outro. Agora, quando for Exato. E aí, gente, faz total sentido a terapia, a supervisão, essa autoanálise para a gente estar sempre de olho na contra-transferência, não só em casos como esse, porque a gente está falando aqui de um público específico, mas você pode sentir, né, ali uma dificuldade de atender qualquer outro tipo de público, ou então uma pessoa específica, porque ela vai contra ali os seus princípios, a sua moralidade, enfim, nem sempre a gente consegue se despir dos nossos princípios, das nossas crenças, mas o que a gente precisa, como profissional ético, é reconhecer este momento de impasse e falar, olha, talvez não vou conseguir atender, mas desamparado você não vai ficar, eu tenho aqui esse profissional, estou te indicando. E aí, depois, ir trabalhando, né, por que houve esse impasse, por que houve esse problema, não só nesse público, mas em qualquer outro, e às vezes não excessivamente um público, às vezes uma pessoa específica, né? Enfim, acontece. Sim, sim. Isso que você falou, Cícera, aí da pessoa entender ali, se fosse o meu filho, como eu lidaria. Eu tenho um paciente hoje que primeiro ali ele se entendeu como gay, né, como homem gay, e agora está ali tentando entender ali a identidade de gênero como uma pessoa não binária. E aí, quando ele foi falar ali com a mãe dele, né, primeiro ali, sobre ser gay, a mãe dele, eles são dali da religião católica, né, e a mãe dele ali ajudava outras pessoas, então outras pessoas estavam se assumindo, conversava ali com as pessoas, com os pais, tudo, né? E aí, quando foi na hora desse paciente se assumir, a mãe não conseguiu lidar ali com isso. Então, tem uma mãe e uma filha lésbica que, quando foi com os filhos dela, não conseguiu lidar. Quando era com os filhos de outras pessoas ali, aconselhava, estava bem, tudo. E aí, quando foi com os filhos dela, não conseguiu. Isso é muito forte, minha gente. Eu observo muito isso, o povo, assim, parece que meus vizinhos todinho acham, não tem problema com preconceito, porque não é o filho deles. Exato. Exatamente. Menina, complicado, viu? Mas assim, queria agradecer mais uma vez a Fernanda pela disponibilidade, né, pelo carinho que ela teve aí em montar essa aula e poder nos ajudar a tirar algumas dúvidas que a gente tem. Uhum. Eu acho que foi uma aula muito potente, né? Tinha até gente aqui, depois você vê no grupo, gente que entrou e não conseguiu ficar por causa da internet e se lamentando porque estava gostando muito da aula, e aí por conta de problemas técnicos não conseguiu. Mas enfim, agradeço a Fernanda, né, pela parceria, agradeço vocês também, meninas, que estão sempre aqui com a gente, sempre colaborando, sempre participando ativamente. É para isso que a gente está aqui, né? Para pelo menos a gente conversar, a gente trocar, e cada um vai aprendendo um pouquinho com a outra, porque a gente não sabe de tudo. Mas a gente pode, né? Uhum. Que Um bom. pouquinho. Eu queria É agradecer. ótimo, gente. Olha, precisa fazer isso mais vezes. A gente precisa, sabe, falar de sexualidade, falar de tudo isso sempre, sabe? De vez em quando pinga aqui a Fernanda para falar sobre esse tema. Traz um caso para a gente ouvir, observar como hoje ela trouxe o caso, sabe? De vez em quando, porque precisa ser ativado isso na cabeça da gente para a gente ir amadurecendo os nossos preconceitos. Perfeito, Cícera. E a gente vai estar tentando voltar com isso. A gente também falou, né, de fazer de outros temas. A gente está marcando mais um encontro agora, só que dessa vez com a Carol e com a Lili, para falar sobre religiosidade, sobre os aspectos de atender essa população que tem uma religião que não é a religião cristã, né, religião de matriz africana, de espiritismo, enfim, que também é muito permeada de preconceito, mas a gente está tentando estruturar, né, junto com outros profissionais, porque, como eu falei,
cada um de nós tem uma especificidade, tem um talento. Então, a Fernanda atende muito esse público, a gente convidou ela. As meninas que vão falar, elas também atendem esse público e também são pessoas que têm essa religião e elas podem trazer essa visão de como que é para elas na terapia delas, o que que elas, como é que é a experiência, né, esse lugar de fala, e a gente está tentando estruturar outras aulas nesse sentido para a gente ir abordando, né, cada uma dessas especificidades, mas vamos ajudando. E se você também sentir que, olha, eu acho que eu posso colaborar, eu acho que eu poderia dar aula, você pode falar com a gente, viu? Ah, eu atendo esse público aqui, eu acho que eu consigo dominar uma aula. Estamos aqui para testar, né? Uhum. A Paula levantou a mão. Pode falar, Paula. Eu não só, não é, aumentar é melhorar o nosso preconceito, mas sim desmistificar o nosso preconceito, desconstruir o nosso preconceito, né, para a gente também olhar esse público que também sofre, que também tem suas questões, que precisa também ser olhada com mais acolhimento e escuta, né? Isso é importante para nós, que seja trans ou não. Uhum. Sim. E eu queria agradecer a todos que ficaram e a todos que vão assistir essa aula depois. Obrigado, Camila e as meninas, pelo convite também. Eu vou mandar depois alguns vídeos assim, de alguns documentários ali no grupo, principalmente sobre essa questão da assexualidade, intersexo, enfim, esses são mais... A gente não tem tanto assunto falado sobre isso, não tem tantas pessoas falando sobre, e quem tiver alguma dúvida também pode pôr lá no grupo e eu respondo. Se você tiver algum caso e tiver alguma dúvida, também pode me mandar a mensagem que eu respondo. Perfeito, Fê. Vai mandando esses vídeos, esses documentários, porque eu acho que conforme o pessoal for assistindo, for estudando, talvez outras dúvidas vão surgindo, né? Quanto mais a gente estuda, mais em dúvida a gente fica. Mas obrigada novamente pela disponibilidade, obrigada, pessoal. E assim, amanhã, já vou aproveitar aqui para fechar, amanhã temos mais um evento, tá? Ainda não acabou a semana do Acolheres, a gente tem plantão de dúvidas, estou esperando as dúvidas de vocês, tá, minha gente? Eu sei que vocês têm dúvida de casa, que vocês ficam surtando. Cadê as dúvidas do meu PV? Não estou achando. E peço novamente a colaboração de vocês, porque as aulas que a gente faz aqui, esses momentos não são para nós, são para vocês. Né? Fernanda já sabe disso tudo, ela está aqui porque ela quer ajudar vocês, então, por favor, né? Colaborem também. Eita, amanhã eu não vou poder, vou estar no dentista. Me A lembrei Cícera agora. tá, ela no Amanhã ritual de também eu não visitas vou médicas, né? conseguir. Mas tá certo, minha gente. Obrigada por hoje, obrigada pela colaboração e qualquer coisa, estamos aqui. Obrigada novamente, Fê. Eu que Tchau, tchau. agradeço. Tchau, tchau. Obrigada, Fernanda.